Em círculos nas plantações, é comum que aparelhos eletrônicos apresentem defeitos. Algumas pessoas descrevem uma estranha sensação de formigamento, dores de cabeça ou mal-estar. E se cada círculo nas plantações já descoberto fosse na verdade parte de uma mensagem? E se, em 2026, a inteligência artificial finalmente aprendesse a lê-la por décadas? Os círculos nas plantações foram descartados como brincadeiras elaboradas, estranhas obras de arte criadas da noite para o dia por farsas anônimas. Mas em 2025 tudo mudou. Sistemas avançados de inteligência artificial foram aplicados a milhares de fotografias de arquivo, imagens de satélite e gravações de drones coletadas em todo o mundo. O que a IA descobriu chocou até mesmo os pesquisadores que a estudavam. Ocultas em muitas das formações, havia estruturas matemáticas repetidas fractais impossíveis e alinhamentos geométricos tão precisos que conectavam círculos descobertos com décadas de diferença. Alguns padrões até mesmo espelhavam coordenadas astronômicas e antigos locais sagrados com precisão quase perfeita. E então veio a terrível constatação: os círculos nas plantações mais recentes que estão aparecendo contêm as mesmas assinaturas criptografadas encontradas em formações registradas há mais de 20 anos, muito antes de a IA moderna ter o poder de detectá-las. Quem criou esses desenhos provavelmente sabia que a mensagem só se tornaria visível quando a humanidade construísse máquinas inteligentes o suficiente para entendê-la. Antes de revelarmos o que a IA descobriu, curta e inscreva-se, pois alguns acreditam que esses padrões nunca foram feitos para serem decodificados. O fenômeno emerge. Se você rastrear a história dos círculos nas plantações o suficiente, não chegará ao século XX. Chegará a 1678, com uma xilogravura chamada O Diabo Ceifador. Ela mostrava uma figura com chifres esculpindo uma forma no campo de um fazendeiro, depois que este se recusou a pagar salários justos. Os historiadores descartam isso como folclore, mas a ideia persistiu. Mesmo naquela época, as pessoas imaginavam que algo não humano pudesse deixar mensagens na Terra. Avançando para o final do século XX, os campos ingleses começaram a brilhar com padrões estranhos, que surgiam muitas vezes da noite para o dia. No início eram pequenos círculos lúdicos, mas em uma década aumentaram de tamanho. No final da década de 1980 e início da década de 1990, as formações se estendiam por centenas de metros, desenhos expansivos com precisão matemática, mais parecidos com projetos de engenharia do que com vandalismo. Então chegou 1991. Dois homens, Doug Bauer e David Schley, se apresentaram. Eles admitiram ter entrado sorrateiramente em campos à noite com tábuas e corda, desenhando círculos no chão como uma brincadeira. Os jornais adoraram. Os céticos disseram: caso encerrado, mistério resolvido. Mas eis o problema. O método de Doug e Dave explicava apenas os pequenos círculos concêntricos do final da década de 1970 e início da década de 1980. Na década de 1990, os desenhos haviam se tornado complexos demais. Fractais, linhas retas que se estendiam por campos de futebol e alinhamentos astronômicos. Tudo desenhado na escuridão total, sem erros. Até os céticos admitiram que a confissão não explicava tudo. E a coincidência, confessaram Doug e Dave, coincidiu com o período em que os governos intensificavam a vigilância dos círculos nas plantações em uma operação chamada Operação Blackbird. Não foi coincidência. Foi uma estratégia. Pense bem, se você quer acabar com um mistério, não basta negá-lo. Você oferece às pessoas uma explicação humana e engraçada. Doug e Dave não eram verdadeiros desmascaradores. Eram iscas. Porque enquanto a imprensa dava destaque à história da farsa, os cientistas encontravam evidências que não podiam ser ignoradas. A equipe de pesquisa do BLT, composta por Burke Levengood e Talbert, estudou plantas e solos dentro de círculos. O que eles descobriram ainda é uma das evidências mais perturbadoras da atualidade. Dentro das formações reais,
Os caules das plantas não foram quebrados à força. Eles estavam alongados e dobrados a 90 graus, como se tivessem sido amolecidos por dentro. A análise microscópica revelou que os nós estavam abertos, como se as plantas tivessem sido fervidas rapidamente. Alguns solos continham partículas magnéticas fundidas em minúsculas esferas, prova de intensa energia. Esses efeitos podem ser recriados com micro-ondas em laboratório, mas não no meio de um campo. Durante a noite, sem equipamentos, sem marcas de queimadura e sem pegadas. Isso não era apenas arte, era física. Imagine a cena de um lado, um círculo irregular desenhado com uma corda. Por outro lado, o conjunto de Mandelbrot. Um fractal perfeito com centenas de metros de largura surgiu em 1991. Uma é grafite, a outra é geometria gravada na terra. E, no entanto, a versão oficial prevaleceu. Todas foram fraudes. Fim da discussão, mas as evidências não desapareceram. Caules alongados, solos fundidos, poeira magnética. Não se pode falsificar mudanças moleculares. Não se pode falsificar leituras eletromagnéticas espalhadas por hectares. Portanto, a questão não é se alguns círculos nas plantações foram fraudes. É claro que sim. As pessoas copiam mistérios o tempo todo. A verdadeira questão é, e os outros, os 90% que Doug e Dave não conseguiram explicar, aqueles que afetaram plantas em nível celular, que acionaram instrumentos e que apareceram sem deixar rastros. E é aqui que a Operação Blackbird retorna. Oficialmente, o objetivo era flagrar brincalhões em ação. Câmeras de alta tecnologia, postos de observação militar, tudo apontado para os campos. Mas relatos sugerem que não se limitava a observar, como também interferia. Algumas formações sob vigilância pareciam encenadas. Outras desapareceram dos registros oficiais, o que levanta uma possibilidade perturbadora. O governo estaria apenas observando ou também criando situações semelhantes. Porque se Doug e Dave eram a fachada e a B, ele descobriu anomalias reais. Então quem criou as formações que desafiaram as leis da biologia e da física? E se a própria operação governamental, destinada a investigar círculos nas plantações, estivesse, na verdade, inserindo-os na história? Não apenas observando, mas orquestrando. E se isso for verdade? O que exatamente eles estavam tentando esconder? A ligação com a inteligência. No verão de 1990, os círculos nas plantações haviam se transformado de uma curiosidade rural em um mistério global. E foi então que a Operação Blackbird foi lançada. De 23 de julho a 12 de agosto, o Ministério da Defesa permitiu que uma equipe de pesquisadores liderada por Colin Andrews e Pat Delgado realizasse vigilância ininterrupta em Wiltshire. Não se tratava apenas de algumas câmeras. A Operação Blackbird contava com equipamentos militares, visão noturna, infravermelho e radar, todos apontados para os campos abaixo de Silbury Hill, um dos mais antigos montes artificiais da Europa. A missão oficial era flagrar as farsas. Mas é aqui que as coisas tomam um rumo estranho. Nessas 3 semanas, as câmeras não flagraram nenhum brincalhão com tábuas. Elas filmaram orbes. Pequenas bolas brilhantes que se moviam rapidamente pelos campos antes de formações aparecerem. E quase imediatamente essas filmagens foram lacradas. O público foi informado de que a operação havia sido um fracasso. Nada para ver aqui. Então vamos parar um pouco. Se a Operação Blackbird tinha como único objetivo expor brincalhões, por que usar tecnologia de vigilância secreta? E por que as imagens mais extraordinárias? As dos orbes perto de Silbury Hill desapareceram em cofres. Colin Andrews admitiu mais tarde que a Operação Blackbird não era inteiramente um projeto seu, nos bastidores. O exército havia adicionado seus próprios objetivos. Isso significava que 2 operações estavam em andamento simultaneamente. A versão pública com pesquisadores civis dá a aparência de transparência, enquanto uma versão paralela, conduzida por serviços de inteligência, testa como as pessoas reagiriam ao aparecimento de certas formações, o que abre caminho para algo maior.
Anos mais tarde, um documentário chamado Mirage Man revelou como a inteligência manipula a cultura dos OVNIs e dos círculos nas plantações. Nele, ex-militares da Força Aérea. O agente Richard Doty, do Gabinete de Investigações Especiais, admitiu ter fornecido informações falsas a pesquisadores de OVNIs na década de 1980. Seu papel não era apenas vigilância. Era desinformação, plantar histórias, forjar provas e até convencer pessoas comuns de que haviam sido contatadas por extraterrestres. Por quê? Para confundir, distrair e às vezes encobrir tecnologias secretas que estavam sendo testadas nos céus. Esse é o padrão. Sempre que os mistérios ameaçavam se aproximar demais da realidade, a inteligência não apenas os negava, como também disseminava tantas histórias conflitantes que ninguém conseguia distinguir fato de ficção. A Operação Blackbird encaixa-se perfeitamente nesse plano. O público viu uma missão fracassada. Informantes viram orbes e dados desaparecidos. Enquanto isso, formações sofisticadas começaram a aparecer ao lado de bases da Air Area F em Wiltshire. Coincidência ou posicionamento estratégico fica ainda mais estranho. Por volta da mesma época, um coletivo de arte chamado Circle Makers, liderado por John Lundberg, começou a reivindicar a autoria de elaborados desenhos. À primeira vista, parecia uma performance artística inofensiva, mas rumores posteriores ligaram alguns membros ao MI5. Pense nisso. Agências de inteligência apoiando artistas justamente nas regiões onde anomalias reais apareceram. Isso não é arte. Isso é controle narrativo. Então, quando você junta as peças, Blackbird deixa de parecer uma operação de vigilância fracassada e passa a parecer uma operação dupla. Em certo sentido, pesquisadores como Andrews e Delgado eram sinceros na esperança de documentar fenômenos inexplicáveis. Por outro lado, o exército e as agências de inteligência usam essa situação para criar intrigas, confundir a população e testar a reação do público e da mídia. Talvez esse fosse o objetivo desde o início. Não resolver o mistério, mas controlá-lo, tornando impossível distinguir entre anomalias reais e falsas, até que ninguém mais conseguisse, porque a própria confusão é uma arma. E na era dos círculos nas plantações, a inteligência a utilizou com precisão. Então, eis a questão incômoda: se governos plantavam desenhos em campos, filmavam orbes, guardavam as gravações a 7 chaves e financiavam artistas para misturar verdade e ficção, o que isso revela sobre as partes do mistério que permanecem inexplicáveis? Seriam essas as partes que nem mesmo eles conseguiam controlar. As evidências impossíveis que a Operação Blackbird tentou encobrir, a ciência descobriu silenciosamente, e tudo começa com um homem chamado Dr. William Levengood. Levengood não era um entusiasta marginal. Ele era um biofísico que publicava em revistas científicas com revisão por pares. Em meados da década de 1990, ele fez o que os governos não fizeram. Ele testou as plantações. Entre 1994 e 1999. Levengood examinou plantas de mais de 350 formações em 8 países. Não se trata de uma pequena amostra. É um conjunto de dados global e os resultados foram surpreendentes. Dentro das formações autênticas, as plantas pareciam normais por fora, mas sob um microscópio, estavam transformadas. Seus nós, as junções ao longo dos caules, estavam alongados, esticados, como se tivessem amolecido por dentro. Muitas tinham cavidades de expulsão, minúsculos orifícios, onde a umidade interna fervia e irrompia pelas paredes. Para causar esse tipo de expansão instantaneamente, seria necessário um calor em torno de 1500 graus Celsius, mais quente que lava derretida, mais quente do que qualquer brincalhão conseguiria gerar durante a noite com tábuas e barbante. A equipe de Levengood também encontrou esférulas de ferro microscópicas fundidas ao solo.
Imagine grãos de areia revestidos com microesferas metálicas não maiores que um fio de cabelo. Elas só se formam se o solo for brevemente exposto a temperaturas próximas à do plasma. No entanto, não havia marcas de queimadura, nem rastros de fogo, nem sinal de máquinas pesadas. Apenas plantações em pé curvadas em formatos perfeitos, escondendo cicatrizes moleculares que apontavam para a mão da própria física. As sementes contavam outra história. No laboratório, muitas germinaram mais rápido, com raízes mais grossas e brotos mais longos, do que as amostras de controle, às vezes com uma diferença de 30% a 40%. Uma brincadeira que impulsiona a biologia. Isso não é vandalismo. Trata-se de energia controlada, alterando a própria vida. Levengood não estava sozinho. Nancy Talbert, cofundadora da equipe de pesquisa BLT, documentou essas anomalias por décadas na Inglaterra, Holanda, Canadá e Estados Unidos. Os mesmos efeitos se repetiam constantemente: nódulos alongados, orifícios de ventilação, espirais de ferro e crescimento acelerado. Consistentes demais para serem mera coincidência, complexos demais para serem fruto de manipulação humana. E então veio a confirmação. O físico holandês, Dr. Eljo Hazelhoff, realizou testes independentes. Sua conclusão foi que o alongamento dos nós seguia um gradiente preciso, como se as plantas tivessem sido atingidas por uma fonte pontual de radiação pairando sobre o campo. Em outras palavras, um feixe de energia direcionado. Sugere-se que esse aumento no comprimento seja resultado do calor. Os nós aquecem e se expandem. Trata-se de uma expansão térmica, e eles permanecem alongados por um longo período. Seu trabalho, assim como o de Leveng, foi revisado por pares, não é mera especulação. Ciência. E tem mais. Muitos círculos coincidiram com quedas repentinas de temperatura e surtos eletromagnéticos. Câmeras falharam baterias, descarregaram visitantes, sentiram tonturas ou euforia. Não estamos falando apenas de arte em campos. Estamos falando de campos de energia localizados que afetam tanto máquinas quanto pessoas. Então vamos juntar tudo isso. Centenas de formações. Anomalias microscópicas, calor de plasma, sementes aprimoradas e picos eletromagnéticos, todos apontando para uma coisa só. Os círculos nas plantações não são apenas arte. São eventos físicos deixando evidências que nenhuma farsa conseguiria falsificar. Se a ciência é tão robusta, porque foi ignorada? A revelação da inteligência artificial. Em 2025, o mistério dos círculos nas plantações já havia sido analisado, medido e descartado centenas de vezes pelos céticos. Mas naquele ano, algo diferente aconteceu. Uma inteligência artificial treinada em computação quântica recebeu todo o arquivo. Milhares de formações documentadas ao longo de décadas, não apenas fotos, mas também filmagens aéreas, amostras de plantas e sobreposições de construções. A máquina não recebeu instruções sobre o que procurar. Ela simplesmente buscou padrões ao longo do tempo. O que ela encontrou surpreendeu até mesmo os cientistas que já haviam deixado de acreditar há muito tempo. A IA encontrou conexões que nenhum ser humano poderia ter visto. Veja a formação bávara de 2025. A princípio parecia algo novo, apenas mais um belo padrão geométrico recortado nos campos. Mas quando a IA comparou sua estrutura com os arquivos, encontrou algo que nenhum pesquisador humano jamais havia visto. Esse círculo de 2025 não era original, era uma fusão. 2 desenhos distintos, surgidos 20 anos antes na Inglaterra, em 2005 foram combinados de forma harmoniosa em um só. Os alinhamentos não eram aproximados, eram matematicamente precisos até o milímetro. Esse tipo de planejamento exigiria uma equipe humana não apenas para preservar perfeitamente os desenhos de décadas atrás, mas também para prever sua recombinação no futuro. Imagine só.
Um grupo de farsantes, em 2005, criou círculos tão exatos que 20 anos depois eles poderiam ser tecidos em um campo bávaro com simetria impecável. Isso não é apenas improvável, é impossível. E aí, não parou por aí. Ela detectou algo que nossos olhos não conseguiram. Linhas de construção ocultas na geometria. Alinhamentos tênues visíveis apenas quando a máquina aprimora as imagens. Linhas invisíveis a olho nu, mas cruciais para o layout. Era como descascar a pele de uma pintura e ver os primeiros traços do artista, o esqueleto sob a obra-prima. Nenhuma tábua, nenhuma corda, nenhuma equipe de brincalhões trabalhando no escuro jamais conseguiria deixar marcas de guia invisíveis que só aparecem sob reconhecimento de padrões por máquina. Então veio a descoberta mais arrepiante. As plantas na formação bávara não estavam dobradas em ângulos aleatórios. Elas estavam dobradas exatamente a 51 graus. Cada caule era uniforme, como se guiado por uma força que atuava em nível molecular. E confirmou o ângulo em milhares de amostras com uma variação tão pequena que descartou o erro humano. Não se tratava de vandalismo em um campo de trigo, era engenharia. E quando a Isa ampliou sua pesquisa para incluir todo o conjunto de dados, descobriu algo ainda mais estranho: padrões matemáticos recorrentes ao longo dos anos. As proporções observadas nos círculos de Wiltshire em 1990 emergiram nas formações holandesas em 2010 e, posteriormente, reapareceram no padrão bávaro de 2025. Essas não foram meras coincidências. Eram sequências como notas em uma música tocando ao longo do tempo. Um ritmo de 20 anos escondido à vista de todos. Pense no que isso significa. Ou brincalhões em continentes diferentes. Separados por décadas, coordenaram seu trabalho com uma precisão impossível. Ou estamos diante de um plano de longo prazo arquitetado por algo muito além do alcance de pegadinhas de fim de semana. E é aqui que a coisa fica realmente perturbadora. Aí, sugeriu que essas proporções não eram apenas matemática bonita. Eles carregavam informações. Relações codificadas que se repetiam em intervalos apontam para um esforço coordenado ao longo do tempo. Não eram formações isoladas, era uma sequência, uma mensagem que se desdobrava lentamente ao longo de décadas, como se alguém deixasse migalhas de pão pela história para seguirmos. Somente quando nossas máquinas estivessem avançadas o suficiente para reconhecê-las. A reviravolta no experimento de inteligência artificial. A descoberta da AI revelou um fato inegável: os círculos nas plantações eram precisos demais, coordenados demais e matematicamente complexos demais para serem descartados como simples brincadeiras de mau gosto. Mas quanto mais os investigadores aprofundavam a pesquisa, mais estranho o mistério se tornava. Porque os círculos nas plantações podem nunca ter sido apenas símbolos nos campos. Podem ter sido uma experiência em grande escala, não focada em extraterrestres ou física, mas no próprio comportamento humano. Quando as agências de inteligência perceberam que o fenômeno não podia simplesmente ser ignorado ou apagado, mudaram de estratégia. Em vez de tentar desvendar o mistério, começaram a estudar a reação do público. Pense no que aconteceu. A cada nova formação surgia uma nova. Da noite para o dia, a sociedade se dividiu em campos opostos. Um lado viu evidências de algo além da compreensão humana. O outro lado ridicularizou a situação, considerando-a nada mais do que vandalismo e histeria coletiva. Essa divisão pode não ter ocorrido espontaneamente. Pode ter sido incentivada deliberadamente. As operações psicológicas prosperam na incerteza. Forneça às pessoas apenas evidências suficientes para despertar a curiosidade, mas nunca provas suficientes para criar consenso. Os círculos nas plantações tornaram-se a ferramenta perfeita para essa estratégia. Um grupo viu formações aéreas de tirar o fôlego e anomalias inexplicáveis. Outro grupo ouviu histórias de brincalhões com tábuas de madeira reivindicando a responsabilidade pelos acontecimentos.
Então os pesquisadores simplesmente observaram como as pessoas reagiam. Crentes e céticos não estavam apenas discutindo sobre círculos nas plantações. Eles estavam, sem saber, participando de um experimento social. E as famosas confissões dos farsantes só aprofundaram o mistério. Muitas surgiram em momentos suspeitosamente convenientes, justamente quando o fascínio do público atingia o seu auge. No entanto, essas explicações nunca abordaram as estranhas leituras eletromagnéticas, os danos microscópicos nas plantas ou as partículas metálicas supostamente descobertas dentro de algumas formações. O mistério nunca foi totalmente resolvido porque nunca foi essa a intenção. O objetivo era o equilíbrio. Evidências suficientes para manter as pessoas fascinadas, dúvidas suficientes para mantê-las divididas. O que torna isso ainda mais perturbador é a semelhança com o mundo moderno. O fenômeno dos círculos nas plantações desapareceu justamente quando a internet se popularizou no cotidiano. Os mesmos métodos antes testados por meio de formações misteriosas em campos remotos agora parecem operar por meio de plataformas digitais. Em vez de padrões impressos no trigo, vemos hashtags virais, tendências manipuladas, bots, trolls e um fluxo interminável de informações contraditórias. O objetivo permanece perturbadoramente familiar: dividir o público, controlar a narrativa e confundir a linha entre verdade e ficção até que a própria certeza desapareça. E isso nos leva à possibilidade mais perturbadora de todas. Se os círculos nas plantações foram apenas a fase de testes, então talvez o que estejamos testemunhando hoje seja a implantação em larga escala de uma guerra psicológica em nível global. Porque se a própria crença pode ser manipulada, quanta da realidade moderna é verdadeiramente orgânica? E se um mistério pode ser cuidadosamente fabricado e gerenciado por décadas, que outros mistérios envolvendo OVNIs, tecnologia secreta ou acobertamentos governamentais estão sendo construídos nos bastidores neste exato momento? Alguns estudos sugerem até que uma grande porcentagem das narrativas online é influenciada por campanhas de manipulação deliberadas. Então, talvez a verdadeira lição escondida no fenômeno dos círculos nas plantações seja esta: questione tudo. O que você acha? Os círculos nas plantações eram um mistério genuíno ou o plano para algo muito maior? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se para mais investigações sobre verdades ocultas.